Poucos dias antes do primeiro turno eu fiz um vídeo aqui com o título Quem é Fernando Andrade? E agora a gente vai poder saber quem é Fernando Andrade, porque foi por pouco, mas o Bolsonaro não ganhou no primeiro turno. A arrancada do Bolsonaro aconteceu nos últimos dias antes da eleição. A última pesquisa foi divulgada na véspera da eleição e no dia da eleição ele cresceu mais um tanto e quase que levou. No entanto, ele e Haddad são dois políticos com altíssima rejeição. É uma disputa de rejeições. O caminho que o Haddad tem para percorrer é muito grande, é muito maior do que o Bolsonaro, que precisa conquistar um pouco mais de votos apenas para chegar lá. O que se viu é que há um desejo muito forte, muito enraizado de impedir a volta do PT ao governo. Existe uma consolidação dessa vontade aí nas pessoas, em grande parte da população do Brasil, que impulsionou tanto Bolsonaro quanto várias outras candidaturas. A força do Bolsonaro permitiu que várias outras candidaturas, Brasil afora, como vimos nos resultados das eleições, ganhassem impulso e até contrariassem de forma drástica as pesquisas que tinham sido divulgadas na véspera. Por isso é que eu digo, o PT não contava com uma rejeição tão grande e terá muito trabalho para reverter isso. É claro que não pode contar em angariar votos dos bolsonaristas, assim como o Jair Bolsonaro também não vai contar com angariar votos de petistas. Portanto, Fernando Haddad vai ter que conseguir quase todos os votos que foram dados a outros candidatos. Mas o antipetismo ficou tão claramente evidenciado aí que na última hora quase todos os eleitores de todos os outros candidatos abandonaram seus candidatos e foram para o lado do Bolsonaro. E aqueles que perceberam que a vitória de Bolsonaro era iminente, foram também votar no Fernando, e não queriam essa vitória, foram votar no Fernando Haddad. Só Ciro não foi abalado, por esse movimento, acabou tendo ali cerca de 12% dos votos. Ao contrário, Ciro tirou votos de Fernando Haddad, porque houve um movimento muito forte na véspera da eleição, no dia da eleição, de pessoas que entendiam que Ciro era um candidato, como mostravam as pesquisas, mais forte para vencer Bolsonaro. Até eleitores de Fernando Haddad abandonaram Fernando Haddad para votar no Ciro nessa tentativa de reverter. E foi por isso que os votos de Ciro não minguaram, não se esvaziaram como a gente viu acontecer com outros. É claro que esse movimento não foi suficiente para alavancar o Ciro Gomes, porque a distância dele para o Fernando Haddad era grande, era cerca de 10 pontos, era muito difícil fazer esse movimento, e também porque essa ideia surgiu no meio de pessoas muito politizadas, muito informadas, mais conscientes de estratégias até, que elaboram estratégias. Isso não atingiu a população como um todo, então não teria como o Ciro ter força para chegar lá. Foi o suficiente somente, como disse, para que ele não perdesse votos e acabasse naquela votação ridícula que obteve Marina Silva, o João Amoedo, embora não tivesse previsto muito mais do que o que ele teve, também foi esvaziado. Henrique Meirelles, Álvaro Dias acabaram fazendo papéis de figurantes nessa eleição e perderam até do Cabo Daciolo, que por algumas performances teatrais engraçadas, cômicas, ou também pela sua religiosidade muito mais explícita do que o de outros candidatos, acabou atraindo votos o suficiente para vencer a esses outros, sem sequer se dar ao trabalho de fazer um programa ou 2 programas eleitorais. Ele usou só um, do começo ao fim da campanha. O sucesso dele mesmo veio só por conta das gravações que ele fazia ou da participação nos debates. A grande questão é, pode-se reverter esse resultado ou é impossível? Parece impossível porque Jair Bolsonaro chegou a quase se eleger, Mas é preciso lembrar que esse resultado está muito próximo daquilo que estava previsto mesmo. As projeções de segundo turno, que somam as intenções de voto de todo mundo que ficou fora e também refletem as rejeições, quando se dá a opção esse contra esse, aí as pessoas fazem suas opções, elas sempre deram Bolsonaro ganhando por pouca diferença, ou Haddad ganhando por pouca diferença, ou numa situação em que os dois
ficavam no empate. É claro que Bolsonaro avançou além disso, mas tem aí para serem trabalhados os brancos, nulos, indecisos e até abstenções, né? Nada impede que a pessoa que deixou de votar no primeiro turno compareça para votar no segundo. Certamente não será uma decisão com uma grande margem, com uma grande diferença, nem para um lado, nem para o outro. Eu dizia isso antes da definição do segundo turno e continuo a afirmar. Será uma disputa acirrada e, infelizmente, também de ânimos acirrados, como a gente já tem visto nas ruas, na internet, brigas, discussões entre amigos, entre parentes, até entre casais, por conta dessa turbulência política que a gente vive há anos e da qual a gente parece que não vai sair tão cedo. Aliás, infelizmente, já resultou em uma morte, justamente aqui na Bahia, esse extremo acirramento de ânimos. E se os líderes políticos e até religiosos não se integrarem a uma campanha, não buscarem paz, não pedirem que os ânimos se acalmem, a gente só vai ver isso piorar.